Fala pessoal, tudo bem? Tudo certo? Começando mais um conteúdo sobre o Tricolor aqui no nosso Central Grenal. Se tu ainda não for inscrito, já peço para tu te inscrever aqui no canal, ativa o sininho de notificações e não perde nada sobre o Tricolor. Gurizada, a repercussão do erro de arbitragem ontem entre Corinthians 4 e Grêmio 4 chegou muito forte na coletiva. O presidente Alberto Guerra acabou falando, não estava prevista um pronunciamento do presidente naquele momento, mas ele se viu na obrigação de representar o Grêmio diante de um fato que ele classificou como vergonhoso, no caso, aquele erro de arbitragem no pênalti não marcado em cima do Yuri Alberto. O presidente classificou como um pronunciamento, né? Disse que o ato foi vergonhoso, um pênalti claro, não tirou a responsabilidade do Wilton Pereira Sampaio, não é porque ele não foi chamado no VAR que ele não tinha responsabilidade de pedir para ir ver ou ir até a cabine do VAR assistir. Ele disse que do camarote, a 200, 300 metros de distância, ele conseguiu ver que foi pênalti, então não tem como tirar a responsabilidade do Wilton Pereira. Pediu que o CNM e também o árbitro do VAR viessem a público para explicar o porquê que não foi pênalti, que a CBF divulgue o áudio da conversa entre o VAR e o árbitro Wilton Pereira Sampaio, porque eles querem saber o que foi falado naquele momento, por que não foi marcado aquele pênalti que, na fala do presidente, foi vergonhoso. A grande oportunidade que o Grêmio tinha de sair vencedor do grande jogo histórico e ainda ficar a 3 jogos de alcançar o Botafogo. Essa foi a grande reclamação do presidente Alberto Guerra. Não foi aberta a perguntas, foi mais um pronunciamento do presidente sobre esse fato do jogo. A entrevista coletiva do técnico Renato aconteceu logo em seguida e claro que não poderia começar de forma diferente. O Renato classificou como um errar é humano, isso pode acontecer, obviamente, mas tendo a ferramenta, e no caso a ferramenta é o VAR, isso se torna inadmissível. O Renato pediu que o árbitro do VAR e o próprio CNM viessem a público, a exemplo do que tinha pedido o presidente Alberto Guerra, para explicar o porquê que não foi pênalti, porque, na opinião do Renato, não existe ninguém no mundo que vai dizer que aquilo ali não foi pênalti. O Renato ainda disse que pediu para os jogadores, Ferreira, que era quem ia cobrar o escanteio logo em seguida, segurar a bola, dá tempo, deixa o árbitro ver, o árbitro de vídeo conferir, diz que esperou 1 minuto e meio, 2 minutos, e o árbitro de vídeo mesmo assim não chamou o Wilton Pereira Sampaio para assistir ao lance. O Renato até tirou um pouco da responsabilidade do árbitro de campo, deu mais responsabilidade ao VAR, porque o VAR foi quem decidiu, quem acabou decidindo se foi pênalti ou não. Na opinião do Renato, quem tinha que ter chamado, o Wilton era o VAR, e isso não aconteceu. Na opinião do Renato, tendo um lance que foi pênalti, claramente, que o Yuri abre o braço, vem ver um lance aqui de mão na área, vem assistir, e na opinião do Renato isso não aconteceu, e por isso ele tira a responsabilidade tanto do Wilton e coloca mais sobre o árbitro de vídeo. Sobre o jogo, o Renato classificou como o melhor jogo do campeonato, a única crítica ficou por conta dos 7, 8 minutos finais do primeiro tempo, naquele apagão que o Grêmio teve, né, diante do Corinthians. O Renato disse que no intervalo ele não quis falar que mijou os jogadores, né, aquela famosa criticada, aquela famosa chamada. Ele trocou as palavras por beijinhos, disse que deu beijinhos nos jogadores durante o intervalo, conversou um por um, e aí foi que eles acabaram corrigindo o que estavam errando e o Grêmio voltou melhor no segundo tempo, tanto que conseguiu virar o jogo, mas acabou tomando um empate logo em seguida. O Renato explicou ainda o porquê da escolha do Natan, e ele disse que o Natan acabou jogando muito mal aquele jogo contra o Vasco, perdeu oportunidades. O Renato tinha conversado com ele, ele vinha treinando, vinha mostrando que estava merecendo uma oportunidade. Quando ela chegou, no caso que foi hoje, o Natan foi muito bem no primeiro tempo, foi um grande destaque, marcou gol inclusive, enfim.
só saiu no intervalo, segundo o Renato, porque ele ainda está sem ritmo de jogo e ele entendeu que o Corinthians precisava correr atrás da bola. O Grêmio precisava fazer o Corinthians correr atrás do Grêmio e aí colocou o Galdino para dar mais intensidade pelo meio, coisa que o Nathan já não conseguiria mais entregar no segundo tempo, por isso que ele fez a troca e não por uma deficiência técnica do Nathan, foi mais pelo ritmo de jogo mesmo. O Fábio, a escolha do Fábio, que essa foi a grande surpresa da escalação, porque o João Pedro vinha bem, vinha jogando bem. O Renato disse que escolheu o Fábio porque ele é uma escolha que apoia mais o campo de defesa, coisa que o João Pedro não conseguiria fazer, não é uma característica do jogador, por isso a escolha do Fábio, ao invés do João Pedro. Beleza, gurizada? O Grêmio agora se prepara para enfrentar o Palmeiras na próxima quinta-feira, recebe o Palmeiras na Arena, um adversário direto do G4. O Grêmio está a 2 pontos a 3 pontos do Palmeiras com 41 pontos e o Palmeiras tem 44. Beleza? Te inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, não perde nada sobre o tricolor. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.